mostrado. E a última frase que eu vou deixar, que foi algo que eu senti também, esse ser superior falar comigo. Ele falou assim: Guilherme, a vida, ela não presenteia quem sabe, ela presenteia quem faz. Muito obrigado. Gente, eu queria agradecer, não é que eu estou dizendo, mas eu queria agradecer demais, porque quando eu coloquei esse espaço, eu não imaginava que das 9 às 17 seria muito. E o tempo foi tão agradável, que eu já estou com o tempo estourado. E por ser um prédio comercial, eu não consigo nem pagar a mais para nós ficarmos, porque eles encerram também as atividades e está tudo certo. Então, assim, para mim, me arrepia, de verdade. Eu vou levar disso aqui um ensinamento que não tem preço. Tudo que a gente investiu de tempo, de qualidade e de tempo, de network que a gente fez aqui, não daria para mais a gente ficar até as 10 da noite. Por isso, meu compromisso com o pessoal que está na internet, com vocês, eu tenho certeza que cada um dos players aqui tem muito mais a agregar. A gente vai montar um esquema de uma mesa digital, para quem veio e para quem pagou para estar lá, vai continuar sendo privilegiado, e a gente vai tentar ainda o mais breve possível. Vou pedir para a minha equipe, junto com a equipe dos grandes players, para que a gente possa se reunir, porque eu quero que isso aqui não vire só uma semente que a gente jogue e espera ela crescer. Eu quero regá-la. E assim, me surpreendeu de verdade o horário. Eu peço até desculpas, é nosso primeiro evento, então assim, algumas coisas dão certo, outras dão erradas, mas pode ter certeza que foi feito de 100% de coração, e em hipótese alguma mirando algum tipo de resultado, algum tipo de retorno, e sim que todos nós, e eu posso ter certeza que o que aprendeu mais aqui fui eu. Eu vim aqui com o coração aberto, até para falar de micropintura, não consegui, vocês viram, não consegui falar de micropintura, mas por quê? Eu queria deixar eles brilharem, e assim, eu queria encerrar, mas não deu tempo, e eu fico feliz por não ter dado tempo, mas eu acho que no meu sentimento falta um pouquinho mais a participação de vocês. Então, eu quero ouvi-los, a equipe vai mandar, já mandou, se não me engano, uma satisfação para vocês, tá? Para quem também está aí. E eu quero aprofundar esse tipo de coisa. Vocês aprenderam alguma coisa hoje? Sim. Eu também aprendi. O feedback de vocês é muito importante. Entende? Então, esse feedback que vocês vão mandar, a gente vai melhorar isso aqui. E eu quero continuar regando essa semente que nós plantamos aqui juntos hoje, tá? Eu só vou dar um recado rapidinho para quem está na internet ou para quem está aqui. Tem um monte de gente que mandou direct de dúvidas do curso, eu não respondi, tá? Porque aquela hora eu falei muito aberto, né? Quando a gente não planeja, tá vendo? Planejar é importante. Planejei, as pessoas aderiram, então assim, se tem alguma dúvida de pagamento, de cartão, de Pix, chama o pessoal no meu suporte, que eles vão estar ainda online para poder ajudá-los. Se você também tiver alguma dúvida, pode perguntar para eles, tá? Mas, de imediato, queria agradecer demais, primeiramente a Deus, pela oportunidade de todos nós estarmos aqui. E agora, a vocês, uma salva de palmas para todo mundo. E agora, Fabiano e o Guilherme vão terminar aqui, abençoando nosso dia, a nossa tarde e o nosso retorno para casa. Desculpa a pressa mesmo, não é por mim eu ficava aqui até meia-noite. Como é um prédio comercial, a gente tem que respeitar certas horas. É bom que a gente aprende. A gente faz na rua, a gente tira a gente. Faz no bar, né, Jovem? Faz no bar. Aí vai incomodar para todo mundo. Tá? Não somos uma dupla sertaneja, né? O tio Rossoni falou algo muito importante sobre leitura do rótulo, né? Meu microfone tá ligado aqui? Tá. Legal. Se você já leu algum dos nossos rótulos, tem uma palavra que pode mudar os seus resultados com apenas uma atitude. Existe Desculpa, gente. Existe um livro que é dito como um dos livros mais sábios do mundo, que é o livro de Salomão, Provérbios, e ele tem muitas coisas que, quando nós trouxemos para a nossa vida como prioridade, nós somos transformados. E aqui no rótulo, quando vocês lerem, vocês vão testificar, está Provérbios 16:3, que diz o seguinte: consagre ao Senhor tudo o que você faz,
e todos os seus planos serão bem-sucedidos. O que é consagrar? É entregar, é confiar. Muitas vezes nós entendemos, cara, eu preciso descansar nele. O descanso não é a ausência de trabalho, é a confiança. Nós precisamos confiar. Quando nós temos o posicionamento de confiar a Deus aquilo que eu faço, eu entendo que aquilo que eu estou fazendo, que pode ser um serviço, pode ser um acompanhamento, pode ser um produto, eu não estou fazendo mais apenas para pessoas, mas estou fazendo para Deus. E Deus é excelência em tudo. Então, quando nós entregamos para Ele, não só os nossos caminhos, não só o nosso pensamento, mas as nossas ações, o resultado muda. E muitas vezes nós queremos ter um resultado diferente, mas com uma conduta passada. E eu quero falar para você que nós queremos consagrar esse tempo e levantar diante de nós um tempo de gratidão. Mas gratidão de quê? Gratidão de vida. Gratidão de nós podermos estar acordando, de podermos ter uma casa para dormir. Nós fizemos muito trabalho com moradores de rua. É o lugar que eu mais prego e ministro. Lá não tem câmeras, não tem iluminação, não tem máquina de fumaça, não tem aplausos, não tem nada. Mas tem a presença daquele que nos libertou também um dia. E quando nós entendemos que nós precisamos servir uns aos outros, saiba você que você será servido e você será transformado. Então eu preciso entender que para que eu possa receber algo bom, eu primeiro preciso dar. Tudo começa por mim. E eu queria rapidamente, não temos muito tempo, se você permitir, não estou falando em crença, não estou falando em placa de igreja, religião, até porque eu não tenho religião. Eu sigo a Cristo. Ele é meu modelo, é minha base. Conhecendo Ele, eu consegui ser transformado, deixando para trás bagagens pecaminosas, vida que não fazia parte com o meu contexto de vida. E eu queria convidar você, e se você tiver disponibilidade e você puder, ore comigo nessa tarde, vamos consagrar ao Senhor. Se você puder, fique em pé comigo. Esse evento tem muito mais do que ganhar dinheiro, gente. Ganhar dinheiro é uma consequência. Ganhar dinheiro faz parte de um trabalho bem feito. Mas entender a minha essência, quem eu sou, isso é a base de todas as coisas. Nós começamos as palestras e eu comecei falando quem verdadeiramente eu sou. Essência de identidade. Eu era um cara depressivo, brigão, um cara mau caráter. Mas conhecendo e convivendo com alguém como Jesus, eu fui transformado. E como que é conviver com Ele? É conhecê-lo. Se eu começar a caminhar com você, ou você começar a caminhar comigo, você vai conhecer os meus defeitos. Quando você caminha comigo, você vai ver alguns pontos a serem melhorados, os meus defeitos. Mas quando você começa a caminhar com Cristo, Ele é santo, então Ele mostra os seus defeitos. E aí você é transformado. Então, esse tempo, esse momento, esse lugar, ele serviu para um propósito, uma causa maior do que uma necessidade financeira. Ele serviu para que nós possamos acessar o nosso lugar de origem, a essência. Esse é o meu pedido que eu posso estar fazendo a Deus nessa tarde para cada um de vocês. Mas eu queria orar junto com você. Eu queria que você agora fechasse os teus olhos para que nada tire sua atenção. É um tempo de gratidão. Eu queria que você agradecesse a Deus pela sua vida, pela oportunidade que Deus te deu. Se você tem filhos, a oportunidade dele dar continuidade na sua geração. A oportunidade de você ter um trabalho, de você ter um lugar para descansar, um carro para dirigir, uma mesa para estar à posta e servir você. Para que nós possamos ser gratos pela nossa esposa, pelo nosso marido, pela vida que temos, pela oportunidade que temos. É um momento de gratidão entre você e Deus. E saiba que Ele ouve, e muito mais, Ele vê. A palavra diz que Ele vê você em secreto. Ele não apenas ouve, mas Ele vê. Senhor, nessa tarde nós queremos te agradecer por essa oportunidade. Obrigado por cada vida aqui presente, Senhor. Obrigado por tudo aquilo que foi derramado como palavras de sabedoria, palavras que nos direcionam, palavras que nos confrontam, palavras que nos tiram do lugar de acomodismo e nos levam a um lugar de desfrute, um lugar de transbordo, Senhor.
Pai, obrigado porque cada um que o Senhor trouxe em segurança, o Senhor vai levar em segurança. E nós queremos consagrar esse ambiente, esse negócio, esse projeto ao Senhor, para que muito mais do que oportunidades de negócio, nós venhamos alcançar vidas, e que vidas venham conhecer o Senhor, porque o Senhor é o verdadeiro. O Senhor Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ele é tudo. E que nessa tarde, Senhor, eu oro para que todos aqui possam receber o Senhor Cristo como Senhor. Que todos aqui possam entender, Pai, que o Senhor não é como um mau, como um ladrão que não pede para entrar, simplesmente entra. Como os pensamentos ruins, os pensamentos pecaminosos, eles não batem na porta e perguntam para você: posso entrar na sua mente? Simplesmente eles entram. Mas o Senhor Jesus disse: ei, eu bato a porta, e se tu queres, abra, porque eu entrarei, eu cearei contigo. Então que nessa tarde nós possamos ter o discernimento, a sabedoria de entregarmos o nosso caminho a Cristo. É simples assim. É falar: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti. Eu dou o comando da minha vida a Ti, porque até aqui eu fiz do meu jeito. Até aqui eu tomei decisões do meu jeito. E se você está disposto a fazer isso, entregar o comando da sua vida para aquele que sabe comandar e liderar muito mais do que eu e você. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é a sabedoria. Ele é o começo, o meio e o fim. E se você estiver disposto, olha assim comigo: Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. A partir de hoje, eu me declaro livre, liberto em Ti. E eu sou filho. Há amor sobre a minha vida. Eu peço perdão, Senhor, por todos os pecados cometidos por mim. E a partir de hoje, Senhor, eu peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Essa oração em 2008 mudou minha história. Eu estava na cidade de Manaus. Deu tudo errado, eu traí a minha casa. Não só a minha esposa, mas a minha casa. E eu fui para uma proposta bilionária e deu tudo errado e eu passei fome. E naquele momento eu busquei o Senhor em um ambiente. E naquele ambiente eu recebi uma palavra que eu voltaria para minha casa. E que Deus restauraria o meu casamento e as minhas finanças. E hoje eu estou aqui para falar desse Deus que eu conheci. Mas teve um tempo na minha vida, eu quero encerrar aqui. Teve um tempo na minha vida que foi muito difícil, muito difícil. As finanças, o casamento sendo construído novamente, as decepções que eu gerei, que eu mesmo afirmei e fiz. E eu estava em um ambiente. Esse lugar era uma igreja, mas era um ambiente. E eu senti de me jogar no chão e a única coisa que eu queria era clamar ao Senhor: eu preciso morrer. Porque para nascer algo novo em você, algo velho precisa morrer. Não existe isso, não tem outra forma. Então eu me joguei no chão, lá no canto, eu não queria que ninguém falasse comigo, que ninguém me visse. E eu queria simplesmente morrer para que nascesse uma outra pessoa. E eu estava lá chorando. E eu senti que uma pessoa colocou a mão nas minhas costas. E eu tive a percepção que ele estava se abaixando e ele falou algo nos meus ouvidos. E ele disse assim: ei, assim como Deus trocou o nome de vários homens na Bíblia, hoje Deus troca o teu nome de Fabiano para sucesso. Então saiba que aquele cara que se jogou no chão, ele se jogou como um fracassado, como um cara que desistiu da família, que foi covarde, que deixou para trás, que não honrou suas responsabilidades, o cara que desistiu de tudo, que mentiu, que enganou. Mas aquele cara que ouviu aquela palavra, quando ele levantou, ele não era mais o mesmo. Então desde pequeno eu tive muitos problemas com quem eu era e qual era a minha identidade. Porque eu recebi algumas palavras que eu não seria ninguém, que nada daria certo comigo.
mas eu me levantei como alguém que o nome seria sucesso. Eu tomei posse, eu agarrei para mim, eu comi, eu fiz com toda a minha força e meu entendimento. Essa palavra ninguém mais me tira. Porque não importa mais o que eu estou vivendo. Fabiano, mas aconteceu algo aqui fora? Não, aqui fora nada, mas aqui dentro tudo. E eu acreditei. E eu fiz um propósito com o Senhor. Eu disse, Senhor, em todos os lugares que eu passar, que eu sentir da tua parte, que é para que eu fale, eu vou conduzir as pessoas a dizerem que o nome dela é sucesso. E nós tivemos um grito de guerra que já rodou o país e outros países. Eu tive intérprete para conduzir algumas nações a repetir essa loucura comigo. Fabiano é louco? Sim, sim. Às vezes nós precisamos fazer coisas fora da curva, fora do padrão. E nós tiramos esse grito de guerra que tem levado pessoas a serem transformadas, porque é um grito dentro de você. Às vezes você carrega um instinto de inferioridade, uma depressão, um medo. Às vezes você tenta ser a pessoa rede social, mas na vida real você não é nem parecido com aquela. Às vezes você é uma pessoa alegre, uma pessoa que motiva as outras pessoas, mas no seu espaço você é infeliz. Então nós criamos esse grito de guerra, e eu vou falar para vocês que não tem simpatia, que não tem nada, tem posicionamento. Eu já tive relatos de pessoas que foram curadas de depressão. Eu tive muitas coisas. E por que eu quero falar isso para vocês? O que eu estou ganhando com isso? Simplesmente eu quero que vocês conheçam o reino que eu sirvo. Eu estou nessa terra, mas eu não faço parte desse reino. E isso muda a minha percepção, isso muda quem eu sou, isso muda da forma que eu trato o próximo, isso muda da forma que eu vou agir, que eu vou empreender, que eu vou pensar, que eu vou agir e que eu vou tratar a minha família e muito mais, o meu legado. O tio Rossoni falou um negócio muito legal, falou sobre legado. Ele quer deixar um legado. Que tipo de legado eu e você estamos deixando dentro da nossa casa? Porque começa lá. E nós criamos um grito de guerra desse jeito. Eu vou falar bem baixinho. E se tiver alguém maluco como eu aqui, eu quero que nós finalizamos tendo esse grito de guerra. Esse grito de guerra é você gritar para você mesmo, cara. É você se posicionar que chega. Chega o tempo da escassez. Chega o tempo de limitação. Para que você possa viver aquilo que Deus tem para você. Os projetos são deles. E o projeto do Pai é muito melhor do que os nossos. Esse grito de guerra eu vou fazer bem baixinho e vai se preparando aí. Ele funciona o seguinte. Eu pergunto, qual é o seu nome? Me ajuda, Giovana. E você é? Obrigado. É que eu estava com a mente. O que você é? E você vai gritar, nobre. Segunda vez, o que você é, nobre? E na terceira você arrebenta dizendo o seu nome é sucesso. Aí você vai dizer, mas Fabiano, peraí, eu estou falando de produto? Não, cara, esqueça o meu produto, meu irmão. Eu não vim vender produto aqui, para isso eu tenho um vendedor. Eu vim para afirmar, para você que você é uma pessoa nobre. Então, se eu pudesse dar um nome para o estilo de vida, para quem eu sou, dê esse nome que você é uma pessoa que vive nobreza. Porque quando eu faço parte do reino celestial, o reino celestial é nobre. Então, se eu faço parte dele, o meu nome é nobre. Você consegue entender isso? Então, eu vou fazer bem baixinho para treinar um bando de louco como eu, ok? E depois nós quebramos tudo. Pode ser? O que você é? Nobre. O que você é? Nobre. Meu nome é sucesso. Você vai terminar gritando isso. Quando você falar meu nome é sucesso, eu vou pedir para você, feche teus olhos, porque talvez o Espírito do Senhor vai levar você no passado. Eu tenho a percepção que tem muitas pessoas que quando criança foram muito feridas aqui. Talvez o Senhor leve você no passado, mas com um propósito, porque Ele não leva para condenar, Ele leva para libertar. E talvez você precise acessar esse lugar para ser livre, e acessar esse lugar de liberdade, porque em Cristo nós somos livres, pronto, simples assim. Então quando você gritar, meu nome é sucesso, cara, grita com toda a sua fé, com toda a sua esperança, com toda a sua determinação. Porque o mundo aí fora está aguardando empreendedores de coragem, de caráter, de boa conduta.
O mundo aí fora precisa de homens e mulheres posicionados em um reino que não há mentira, mas um reino que determina a verdade, que tem transparência. E você faz parte desse reino, se você quiser. Você entende isso? Posso entrar nessa? Você tem certeza? Você tem certeza? Amém. Uma vez me perguntaram, Fabiano, e o que eles vão falar? Não sei, cara. Eu só sei que esse remédio me fez bem. Eu só sei isso. E se eles receberem dessa dose, eles vão multiplicar algo bom para outras pessoas, porque nada que Deus faz é para parar em mim e você. Você é um transbordo. Nós precisamos transbordar. Você entende isso? E se depois nós não tivermos tempo, mas você quer falar comigo, eu vou lá debaixo do pé de árvore, do lado da boca de lobo, não importa. Se você quiser falar comigo, desça lá. Porque o nosso propósito se chama pessoas. Essa é a causa de nós estarmos aqui hoje. Pode ser? Estão preparados? Vocês têm certeza? Tem gente louca nessa sala, não? Tem gente louca aí? O que você é? Nome! O que você é? Nome! Meu nome é Sucesso! Se você aplauda, veja, acredita nisso, creia. Os discípulos andaram com Jesus, comeram com Ele, tocaram nele, mas o apóstolo Paulo teve apenas um encontro com Ele. Um encontro, uma experiência com Cristo. Quando ele ia perseguir o povo de Cristo, o próprio Cristo encontrou ele. Que nessa tarde você possa ter um encontro com ele. Que você possa ter uma experiência, porque apenas um encontro, um toque só, uma experiência para você ser transformado, assim como eu fui e estou sendo dia após dia. Eu agradeço pela oportunidade, obrigado Bruno, obrigado Japa, obrigado a todos vocês. Não sei se tem mais alguém que quer encerrar, mas nós entregamos tudo que foi derramado aqui, entregamos na mão do Senhor e pedimos que a sabedoria, Ele é a sabedoria, venha nos posicionar dia após dia. Meu muito obrigado pela oportunidade de vocês, obrigado por vocês serem malucos como eu sou. Esse é o Fabiano, essa é a essência, não tem outro segredo. Simplicidade. Hashtag vida real. É isso que nós somos. Você precisa comunicar a verdade que você é. Não comunique aquilo que você não é. Você não vai conseguir sustentar. Então eu encerro dizendo: nós amamos vocês. Muito obrigado. O cadeado já está na porta, né?